de material que você ainda tem para mostrar? O que se dá para se falar? Ainda a reportagem e só uma pessoa vai ser ajudado se nós fizermos isso, Alexandre de Moraes. Mas, Glenn, você tem acesso a todo o material, certo? Tem. O que você vê lá é mais grave do que a gente já viu. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que eu já sei a resposta. Você não tem medo, não? Nessa sua vida inteira aí de mexer em vespeiro, você não... Para ser honesto, eu acho que isso mostra a gravidade aqui no Brasil. Eu estava criticando muito políticos, muito governos, não só criticando, mas fazendo reportagem. Eu nunca tinha medo de criticar nenhum político, nenhum juiz, até comecei a criticar Alexandre de Moraes. Realmente foi a primeira vez na minha carreira jornalística que eu pensei, isso vale do risco, do perigo? E quando uma cidadão, uma jornalista, começa a ter medo de criticar uma pessoa no governo, isso já mostra a falta da liberdade. Não deveria ter medo do governo. Pessoal, jornalista Glenn Greenwald, que tinha dado uma sumida e o responsável aí pelo vazamento dos 6 GB de arquivo do ministro Moraes com seus juízes auxiliares. Ele que está responsável por lançar essas matérias na Folha de São Paulo. Ele acabou de participar de um podcast muito famoso e deu revelações importantíssimas sobre os arquivos. Gente do céu, olha... Bom, vocês vão ter que ver aí para entender. Vou colocar alguns trechos para vocês aqui, então a gente se vê no final desse vídeo. O que aconteceu, o que chega nas tuas mãos, então, em relação ao que o pessoal está chamando de vaza-toga? Como foi um procedimento parecido com o do Vaza Jato ou não? É um pouco difícil de falar sobre o que aconteceu, porque ainda ninguém sabe quem era o fonte, inclusive o próprio Alexandre de Moraes. Ele tem suspeito, mas até agora ele não conseguiu provar, ele não conseguiu descobrir. Então, eu preciso tomar muito cuidado como falar sobre isso para não botar fonte em perigo, mas foi a mesma coisa no sentido que eu recebi esse arquivo, mas no mesmo tempo a Folha estava atrás desse arquivo também. Se sabia que tinham esses arquivos, estava no ar isso? Como foi? Alguém procurou a Folha e você? Como que essa informação... Pessoas me procuraram do arquivo porque me confiaram que eu vou fazer a reportagem de forma agressiva, em parte porque eu estava já denunciando o Alexandre de Moraes o tempo todo, mas também porque já fiz reportagem baseada nesse tipo de arquivo e eles me confiaram. Mas também o Folha sabia sobre a existência desse arquivo e também estava correndo atrás do arquivo, conseguiu pegar uma parte do arquivo, mas quando eles souberam que eu também já tinha o arquivo todo, o Folha e eu falamos, vamos fazer a reportagem juntos. Foi a vantagem da Folha, porque eu já tinha tudo, mas também era uma boa preparação para mim e já trabalhava com Folha na Vaza Jato, sou colunista lá, eu confio muito no jornal. Então, por causa disso, começamos a trabalhar juntos. E qual que é a estratégia dessa vez de soltar? O que foi mostrado até agora? Primeiramente, o que era um pouco diferente do que para o processo dessa reportagem do que outras é que quando começamos a publicar, já tínhamos 10 artigos já completado, pronto para publicar. Certo. E começamos a publicar um depois do outro, acho que publicamos 10 ou 11 na primeira 2 semanas. Tem alguma coisa aí para colocar desses arquivos que foram, Léo? Tudo na primeira página do Folha, que obviamente tem um grande impacto. A outra coisa que isso muitas vezes acontece, que quando essas pessoas não sabem que você tem, eles se defendem, já saem para se defender sobre o que você está mostrando, não é isso? Eles vão falar coisas que não é verdade, que é falso, não sabendo que vocês têm provas que podem mostrar na hora que eles disseram, que eles disseram é falso. Quando o Alexandre de Moraes manifestou sua própria defesa, também Gilmar Mendes e Luiz Barroso e outro ministro do STF defendendo Alexandre de Moraes. Mas uma das coisas que ele disse é que tudo que ele fez nesse sentido, comunicando com o TSE, pedindo... O que era o conteúdo, só para o pessoal entender? Vou explicar daqui um minuto. Só que ele disse que tudo foi documentado no processo público, ele não estava escondendo nada. Certo. Só conseguimos provar muito rápido que isso era mentira, que tinha 3, 4, 5 processos, pelo menos, que nunca foi documentado. Então, isso é uma estratégia muito importante, que você não deixa as pessoas saberem que você tem, porque se eles querem mentir, você tem essa capacidade de desmentir na hora. Ao contrário. Olha só a estratégia, gente. Eles não soltam todos de uma vez só, eles vão segurando justamente para ver se alguém morde a isca nesse estilo de reportagem, para que daí eles vão lá e vão desmentir de novo, né? Vão desmentir dizendo, não, realmente, a nossa denúncia está correta, olha só, eu tenho a prova de que tu fez isso, isso e isso. E aqui ele já está citando justamente isso, né? Que alguns ministros saíram em defesa
e ele já foi lá e desmentiram dizendo que não, ó, tá aqui os exemplos e tudo mais. Soltar tudo de uma vez, que aí a pessoa já constrói a defesa dela baseado em tudo. E se você joga fora tudo no jogo, joga no ar, tudo, também ninguém pode ter tempo para processar, para entender. Então, o material mostra que tem o STF aqui e certo. tem o TSE aqui. E como eu estava falando no caso do Moro, o juiz tem que ser uma pessoa passiva, ou seja, que ele não pode mandar uma investigação. Ele tem que esperar até o Ministério Público, um procurador, vem para ele e diz que acha que é importante que o senhor aprova essa investigação, essa busca de apreensão, essa investigação. Mas o Alexandre de Moraes estava usando o TSE, eles criaram um órgão dentro do TSE, que é o parte do Tribunal para questões eleitorais, sobre eleições. E eles empoderaram esse órgão dentro do TSE para identificar desinformação e investigar onde está vendo como pode lidar com isso. O Alexandre de Moraes foi o presidente do STF, ele está mandando uma investigação do fake news e desinformação ao mesmo tempo que ele era o presidente do TSE. Ele estava nos 2 cargos. Só que ele estava pensando, quero banir essa site de notícia que não estou gostando. E ele mandou o TSE de iniciar uma investigação para tentar encontrar evidência de um crime, alguma coisa errada, para justificar que ele queria. Ou seja, então o TSE não estava indo para Alexandre de Moraes falando, nossa investigação mostra isso e nós pedimos que o STF fazer alguma coisa sobre isso. Foi Alexandre de Moraes criando a própria investigação e depois eles criaram um sistema para esconder o que estava acontecendo, para criar a imagem que foi o TSE iniciando a investigação na própria conta e depois levando isso para Alexandre de Moraes, porque eles saberam que isso foi errado, que eles estavam fazendo e eles queriam esconder isso. Mas outra coisa que eles fizeram, por exemplo, o Alexandre de Moraes queria fechar o site e revista Oeste e outros, e ele mandou o TSE de investigar e encontrar evidência da crime para justificar o fechamento. Ou seja, não tinha alguma coisa e a partir daí começou uma investigação. Criou uma investigação para justificar o que ele queria fazer. E várias vezes os investigadores do TSE voltaram para o STF e disse que, infelizmente, não conseguimos encontrar nenhuma indício do crime, nenhuma evidência do crime. E a resposta que eles receberam do gabinete do Alexandre de Moraes seja criativo, usa criatividade, ou seja, que cria um crime para justificar o que nós queremos fazer. Ele estava usando a Polícia Civil de São Paulo para investigar seus inimigos. E a coisa que é tão grave sobre isso é que, muitas vezes, o Alexandre de Moraes é o vítima, o investigador e o juiz no mesmo tempo. Imagine que você é uma pessoa e alguém está agredindo sua mulher. E você vai para a delegacia, faz uma reclamação e você está obviamente envolvido como a vítima, alguém bem emocionado, porque essa pessoa agrediu sua mulher. Mas você é um juiz e agora você fala, eu vou mandar esse processo contra essa cara que atacou ou criticou minha mulher, ou me criticou. Isso não dá, o juiz tem que sair do processo um minuto que tem um interesse pessoal. Mas Moraes não faz isso. Foi naquela coisa no aeroporto da Itália, onde alguém tinha uma briga com o filho do Alexandre de Moraes, e não é claro quem iniciou o conflito físico, mas foi Alexandre de Moraes que iniciou a investigação, mandou a investigação, estava mandando tudo contra esses caras que estavam criticando ele no público. Isso não tem nada a ver com um processo legal, justo, válido, legítimo. É um cara mandando tudo. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. E o que você pode falar de material que você ainda tem para mostrar? O que dá para se falar? Ainda, obviamente, quando você está divulgando reportagem baseada no arquivo, todo mundo quer saber quem mais tem. Exato. Por que está demorando? Todo mundo está faltando paciência. Que eu entendo completamente. Provavelmente ele está mentindo, não tem mais nada. Exatamente. E, na verdade, publiquei um vídeo hoje explicando o processo. E eu tentei explicar que passamos muito tempo. Para fazer a reportagem, como eu disse, é muito tempo, muito trabalho para fazer isso na forma certa. Então, quando publicamos 9, 10 artigos, mais um demitindo o que o Alexandre de Moraes disse, isso foi semanas e meses do trabalho. Nós sabemos que temos mais material, só esse material mais complexo. Estamos trabalhando com isso e nós vamos publicar tudo no arquivo que tem relevância pública, que tem um interesse público, que nós conseguimos confirmar. Não paramos, ninguém... foi ameaças, mas não vai ter impacto nenhum. Não é por causa de ameaça que vocês não soltaram mais, não é isso? Exatamente, jamais eu permitiria isso de impedir meu jornalismo, jamais.
Então, eu entendo a pessoa porque não é mais rápido, mas o processo não é um McDonald's. Você pede gostaria de um Big Mac e 15 minutos depois chega. Não, o jornalismo não é assim. Porque se nós corremos sem profissionalismo, sem confirmando tudo, vamos errar. Isso vai destruir a credibilidade da reportagem e só uma pessoa vai ser ajudada se nós fizermos isso, é Alexandre de Moraes. Mas, Glenn, você tem acesso a todo o material, certo? Tem. O que você vê lá é mais grave do que a gente já viu. Eu não gosto de falar sobre material que não foi publicado ainda, mas eu acredito muito que tem mais material que reforça, importante. Que reforça o que você já estava explicando anteriormente. Que deveria ser publicado e deveria ser um impacto, porque está importante sobre o comportamento do Alexandre de Moraes. Só que eu aprendi que se você fala antes da publicação sobre o material, pode criar expectativas que não é necessariamente... E também, a título pronto de relatar, é difícil falar sobre isso, porque ainda está um processo. Só que a coisa que quero falar é que, acho que no primeiro mês da reportagem do Snowden, publicamos 6 artigos, alguma coisa assim, na Vaza Jato, no primeiro mês, 5, 6... Na primeira 2 semanas dessa reportagem, publicamos 11 artigos. Tem mais então, a velocidade é maior do que essa outra casa, não é mais lento. E é maior porque você já tem mais experiência? Em parte disso, mas também eu tinha uma equipe jornalística muito boa na Folha, que um repórter especificamente que está assinando todo o material comigo, o Fábio Serapão. Ele está baseado no Brasília, ele sabe tudo sobre Brasília, o STF, ele é uma repórter incrível e ele queria trabalhar muito com isso também, então estávamos muito armados, trabalhando de uma forma muito intensa e de repente, tivemos 10, 11 artigos prontos e publicamos um depois do outro. E não tem previsão de quando sai a próxima leva, não? Né? Eu tenho uma ideia, mas eu não quero falar, vai ser daqui 2 semanas, 2 semanas, chega, onde está? Mas vai... E outra coisa é que, geralmente, com esses arquivos, que sempre faço, e que vou sempre chamar outros jornalistas para ter acesso para o arquivo também. Eu sempre estava abrindo acesso para o arquivo do Vaza Jato, também o arquivo do Snowden, porque não gosto de insistir, me confia, já publiquei tudo. Eu quero abrir esse processo para outros jornalistas da esquerda, da direita, e depois todo mundo podemos falar, conseguimos examinar o acesso, não tem mais nada que deveria ser publicado. Eu acho que isso também é muito importante. Só que precisamos cuidar com isso, porque o Alexandre de Moraes já incluiu nossa reportagem no inquérito do fake news. Não só os fontes que vazou, mas também a Folha, o Fábio, é parte do processo criminal. Isso quer dizer o que para vocês? Que tem que cuidar com tudo, tem tudo que fazemos, senão vocês podem ser... dado acesso para outros jornalistas, isso pode ser distorcido para uma outra coisa. Então, por causa do processo criminal, eu vou tomar cuidado, mas não vou parar, não vai impedir, só que vou tomar mais cuidado. Entendi. Eu senti que o impacto, não sei a tua percepção, mas o impacto na mídia e da opinião, não na opinião pública, mas principalmente das mídia, da mídia, da imprensa, ela foi muito menor do que da Vaza Jato. Você sentiu isso também? Houve uma desconfiança maior, eu não sei se você estando dentro é mais fácil, ou teve uma desconfiança grande também no início da Vaza Jato. Eu sinto uma desconfiança muito grande em relação é só isso? Não vem mais coisa? Isso não é motivo tão grande para alarde. O que você sente da opinião pública ou da mídia? Eu concordo, mas não porque o impacto jornalístico é menor nesse caso. Quando começamos a fazer a reportagem do Vaza Jato, o Sérgio Moro já saiu do cargo do juiz e foi para o governo Bolsonaro, onde ele era super-ministro. Verdade. E não era só da esquerda que era inimigo do Lava Jato, mas também muitas pessoas na central, essa central corrupta, que estava muito pego no processo do Lava Jato. Então, eles não conseguiram fazer nada contra o Moro, contra o Lava Jato, porque ele era muito popular, não tinha provas que ele estava fazendo nada errado. Então, quando conseguimos fazer a reportagem, o Moro já tinha muitos inimigos poderosos. Não era só da esquerda, mas essa central que, na realidade, tem muito poder. E por causa disso que essa oposição do Moro cresceu muito, já tinha o Gilmar Mendes, que odiava Lava Jato por vários motivos, outras pessoas também. No caso do Alexandre de Moraes, ele ainda é herói nacional para todo mundo, exceto o movimento Bolsonaro. O núcleo bolsonarista. Mas se você fala com advogados ou pessoas no mundo jurídico, eles vão falar que eles acreditam que Alexandre de Moraes está totalmente descontrolado, de uma forma perigosa. Só que eles têm medo de falar isso publicamente. Mas tem muitos setores também que já têm essa percepção que o Alexandre de Moraes está cruzando linhas e o momento chega para retornar para alguma normalidade. Até, por exemplo, 4 meses atrás, antes da reportagem, o Folha publicou 2 editoriais condenando, denunciando o Alexandre de Moraes, falando que ele criou uma censura do regime da censura no Brasil. Isso tem que terminar. Isso é contra a democracia. Como eu disse, ele foi criticado naquele caso do Google e Facebook.
eu acho que já tem uma percepção crescendo que o país tem que fazer algo sobre Alexandre de Moraes, só que eles não querem dar uma vitória para o movimento Bolsonaro. Entendi. Eu acho que está acontecendo, mas precisa mais. Mas já tem, acho que 38 senadores que estão apoiando o impeachment do Alexandre de Moraes. Está precisando de 45 votos, assim. Então, quando chega nesse ponto, eu me também fico debatendo essa reportagem no começo, mas concluí, ok, não é muito grave, mas não é fácil de pegar uma cara que é considerado o protetor da democracia, o herói nacional, e em um minuto muda ele para o herói para o vilão. E isso também não aconteceu com o Sérgio Moro. Demorou tempo para pessoas aceitar que essa reportagem do Vaza Jato foi sério mesmo. E acho que isso vai acontecer com o Alexandre de Moraes também. Tem muitas investigações, muitos pontos de pressão. Então, vamos ver. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que eu já sei a resposta. Você não tem medo, não? Nessa sua vida inteira aí de mexer em vespeiro, você não... Para ser honesto, eu acho que isso mostra a gravidade aqui no Brasil. Eu estava criticando muito políticos, muito governos, não só criticando, mas fazendo reportagem. Eu nunca tinha medo de criticar nenhum político, nenhum juiz, até comecei a criticar Alexandre de Moraes. Realmente foi a primeira vez na minha carreira jornalística que eu pensei, isso vale do risco, do perigo? E quando uma cidadão, uma jornalista, começa a ter medo de criticar uma pessoa no governo, isso já mostra a falta da liberdade. Não deveria ter medo do governo para fazer seus direitos que está garantido na Constituição. Mas já foi a primeira vez. E outra coisa também é que no passado eu fiz tudo com o David. Essa seria a primeira vez que eu estou sozinho, não com o David do meu lado. Achei também que talvez não é o momento certo de fazer. Mas no fim dos contas, como eu disse, se eu me sinto... Se eu não fizer, quem vai fazer? Eu acho que tem muita proteção que outras pessoas não têm. O fato de você ser americano também. Tem a plataforma internacional, que quando eles tentaram me processar no Vaza Jato foi um escândalo grande, mesmo os jornais que me odeiam nos Estados Unidos, New York Times, Wall Street Journal, saiu a minha defesa. Não é tão fácil de fazer, mas eles prenderam Julian Assange, eles prenderam Lula, tá tentando prender Bolsonaro, então o minuto que eu começar a falar, eles não podem fazer nada contra mim, isso não é inteligente. Não é saudável. Exato. É melhor olhar sempre para os lados, né? Pessoal, que situação isso daí. Olha, o jornalista aí deu a entender que ainda tem coisas que vão ser reveladas. Acho que ficou bem claro para todo mundo ele dizendo aí, ele só não deu uma data, mas que ele já tem inclusive na cabeça dele aí meio definido. O fato é que, inclusive, né, houve aí um papo de que poderiam ser mais graves do que já foram publicados, a gente não sabe. O fato é que 6 GB realmente é muito arquivo, gente. Para quem entende aí de informática, sabe que se for 6 GB em arquivos de mensagens, né, e vídeos que provavelmente aí, se foram vídeos de WhatsApp ou áudios de WhatsApp, já são um tamanho mais reduzido, então caberia bastante coisa também. Então, é muita coisa para analisar realmente. E inclusive, ele acabou citando que já foi incluído no inquérito das fake news, então daqui a pouco também é um certo receio aí do que vai postar ou não vai postar. O fato é que é uma situação bem delicada e, inclusive, falando aí sobre ameaças, né, que teria sofrido alguma coisa, algum tipo de retaliação, gente, a gente não sabe, né? Fato é que apareceu aí o jornalista de novo, né? O jornalista Greenwald estava bem sumido nas últimas semanas aí. E agora ele acabou dando essa entrevista, então, aí, no podcast do Vilela. Bom, vamos ver o que vai repercutir isso daí. O fato é que aparenta ter mais coisas aí para postar. Vamos ficar de olho aí. Fechou? Se inscreve no canal, ativa o sininho, é importante demais. Deixa o like. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, então, no canal Debate em Foco.